Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso. Aqui para vocês observarem a divisão do sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central ele é dividido em encéfalo e medula, e o periférico, que interessa para a gente, são as terminações nervosas, gânglios e nervos. Vocês lembram também que podem ter a porção aí autônoma, né? Que é o sistema nervoso simpático, parasimpático, mas não interessa tanto aqui para a nossa disciplina agora. Função do sistema nervoso é processar estímulos, por exemplo. Quando você coloca o seu dedo numa superfície quente e você percebe realmente que aquilo ali está doendo, está queimando, quem capta essas informações e integra essas informações de dor é o cérebro. E ao mesmo tempo, ele manda o comando de retirada desse membro da superfície que está queimando. Ou seja, ele controla essas funções, essas ações motoras do nosso organismo. Também tem a função de manter o equilíbrio corporal, que a gente chama de homeostase. Então, ele vai estabilizar, né, ter mecanismos para estabilizar a pressão arterial, hormônios, o pH. E ele também está associado ao controle de comportamento, né, as nossas emoções, enfim. Em relação à estrutura básica dos neurônios, né, que são as células, né, principais do nosso sistema nervoso. Primeira função, né, transmissão de informações. A estrutura básica dela é soma, que é esse corpo celular, esse pericário, que vocês observam aí, o núcleo, né, que vai conter mitocôndrias e outras organelas, essa porção redondinha aí, alaranjada. Vai ter também os dendritos, que são os prolongamentos que saem desse corpo celular. E vai ter também o axônio, que pode ser mielinizado ou não. Vocês podem observar aí esse prolongamento axonal com esses círculozinhos azuis aí, isso aí é o axônio, e no final dele temos as terminações axonais que a gente chama também de telodendro. Também possui o citoesqueleto, que vai ter neurofilamentos, que vão ser os filamentos intermediários, importante aí para resistência celular, microtúbulos que vão estar associados aí ao transporte de vesículas contendo neurotransmissores e microfilamentos de actina que também vão estar aí presentes no córtex da célula, enfim. Vamos ter principalmente o polo de recepção, que vai ser a recepção desse estímulo sensorial, a recepção dessa sinapse, principalmente, né? Vai acontecer aí nessa porção dendrítica, nessa porção aí próxima ao corpo celular. É o nosso polo de recepção, o nosso polo de aferência, onde a gente possui a recepção mesmo de sensações, de estímulos. Vai ocorrer nos dendritos, no corpo celular também, enfim. E o polo de emissão, que vai ser a eferência, onde o neurônio ele vai mandar os seus comandos que ele produziu. Vai ser o polo de emissão, onde ele vai emitir essas informações que ele produziu. Né? Então, geralmente ocorre aí, né, nos terminais axonais, né, em direção, né, ao telodendro aí. Falando principalmente agora, né, sobre cada porção, o pericário é o corpo celular, né, é o centro trófico do neurônio, é a porção principal mesmo. Vocês podem observar aí que vai ter o núcleo, vai ter o retículo endoplasmático rugoso, vai ter o complexo de Golgi, muitas mitocôndrias, citoesqueleto também. Também a gente possui uma porção que a gente chama de axossomática, que é uma porção entre os axônios, entre os dendritos. Vocês estão vendo aqui que tem um tanto de negocinho azul projetando para esse corpo do neurônio, tá vendo? Essa daqui de cima, principalmente aqui, ó, porção azulzinha aqui que está conectando diretamente no corpo celular, é uma terminação axonal que está fazendo sinapse diretamente com esse pericário. Isso aqui, essa porção de conexão entre eles dois, a gente chama de porção axossomática. É importante a gente perceber que na microscopia óptica existem umas manchinhas, né, umas porções mais coradas pela hematoxilina.
nesse pericárdio, que a gente vai chamar de corpúsculos de Nissel. Tá vendo? Tá demarcado aqui nessas setinhas. E ele vai indicar a presença de retículo endoplasmático rugoso abundante, ou seja, essa célula está extremamente ativa, produzindo neurotransmissores, proteínas e afins. Em relação aos dendritos, quanto maior o prolongamento, mais sinapses. Olha aqui, essa primeira imagem que vocês podem ver é um neurônio de uma criança. Olha para você ver, tem algumas ramificações. Olha o de um adulto, tem múltiplas. Isso é realmente um processo de desenvolvimento celular, né? Desenvolvimento cerebral que a gente vai ter ao longo da vida. E o que vai favorecer isso é a chamada neuroplasticidade. É uma capacidade que os nossos neurônios, né, têm de poder formar mais prolongamentos dendríticos. Porque a gente percebe, né, que a maior parte das sinapses ocorrem por intermédio desses dendritos, entendeu? A recepção, né, as aferências ocorrem por intermédio desses dendritos. Então, quanto mais, melhor vão ser, né, essas integrações entre os neurônios. Então, o que significa essa neuroplasticidade? É o crescimento de mais prolongamentos dendríticos, de mais espículas dendríticas, que eu vou explicar já já o que é para vocês, que ocorre principalmente durante o sono, e vai permitir novas sinapses. Ou seja, pessoal, durmam para poder ter realmente a memória, o aprendizado efetivo. Porque se vocês não dormirem, a gente não vai ter essa neuroplasticidade agindo. Esses dendritos não vão ser bem desenvolvidos. Então, vocês vão perder essas informações que vocês estão adquirindo aí, só para fazer prova. Então, é importante vocês dormirem mesmo para adquirir essa informação de uma maneira mais prolongada, né? Por mais tempo aí. E o que vai acontecer, né? Vou explicar a estrutura do dendrito para vocês. O dendrito, propriamente dito, ela é essa extensão grandona que tem aí saindo do corpo celular. Você vê que ele tem várias ramificações colaterais. Nessas ramificações, a gente vai ter as espículas dendríticas. Vocês podem observar aqui nessa imagem na microscopia eletrônica que vai ter um prolongamento amarelo aqui, tá vendo? Grandão, extenso, e ao lado dele vai sair uma ramificação. Essa ramificação aqui a gente chama de espícula dendrítica, tá bom? Isso vai ser importante para aumentar a superfície de contato, ou seja, um terminal axonal, um botão sináptico, que no caso é essa estrutura rosada e essa estrutura azulada aqui, vai poder se conectar, vai poder transmitir informações tanto diretamente para a espícula dendrítica, quanto para o prolongamento dendrítico propriamente dito, né? Essa extensão grandona aqui. Então, realmente aumenta a superfície de contato para compartilhamento de informação entre os neurônios. Densidade pós-sináptica, gente, são essas porções esverdeadas aqui, tá vendo? Nessa microscopia eletrônica. O que acontece? Quando a gente tem essa conexão, né, entre um botão sináptico e uma espícula dendrítica, enfim, conexão entre os neurônios, vão ser muitas vezes transmitidos neurotransmissores. E esses neurotransmissores, para agirem, eles precisam ser captados por receptores. E onde vão estar esses receptores? Aqui, nessas polos de aferência, né, na espícula dendrítica e no prolongamento dendrítico propriamente dito. Nesse caso aqui, tudo vai estar cheio de receptor de neurotransmissor. Só que existem locais em que existe um acúmulo desses receptores de neurotransmissores. Esses locais que estão sinalizados aqui de verde, eles são chamados de densidade pós-sináptica, tá bom? Não esqueci. Isso aqui, vocês não conseguem observar na microscopia eletrônica coloridinho, bonitinho, desse jeito não. Foi só uma forma que alguém teve de facilitar esse entendimento. Que não tem essa coloração na microscopia eletrônica não, tá? Em relação ao axônio, ele vai ter essa função de conduzir esse impulso nervoso, principalmente,
possui poucas ramificações colaterais, não é igual ao dendrito, por exemplo. Então, muitas das vezes você vai ter essa eferência, né, essa conexão entre outros neurônios através do telodendro, que é a porção final desse axônio, que vão ter os botões sinápticos e enfim. O axônio ele vai se iniciar no cone de implantação, que é essa primeira seta aqui nessa imagem inicial, essa seta pretinha aqui, ó, é o cone de implantação, essa parte aqui. Aí depois do cone de implantação vai ter o segmento inicial. Esse segmento inicial é uma porção amielínica, ou seja, que não é mielinizada, não é circundada pelo oligodendrócito ou célula de Schwann, e é um local onde vai ter acúmulo de canais iônicos de sódio. É onde realmente ali vai ter o início do potencial de ação, tá? O neurônio mielinizado, ele vai ser revestido por bainha de mielina, que vai ser prolongamentos da membrana, né, do oligodendrócito e da célula de Schwann, que vai circundar esse axônio. E vocês estão vendo aqui nessa imagem de desenho que o axônio, ele tem essa bainha de mielina em azul, porém ela não é única. Ela é dividida em várias porçõezinhas, tá vendo? Cada porçãozinha dessa é uma célula, circundando esse axônio, formando a bainha de mielina. Entre cada bainha aqui, ó, tá vendo? Tem um espaçozinho, que vocês podem ver aqui nessa imagem da microscopia óptica, uma seta vermelha mostrando aqui esse espaçozinho entre as bainhas de mielina. A gente chama esse espaço de nódulo de Ranvier, que vai ser um local que vai permitir a transmissão de impulso, né, de forma saltatória. Isso vai facilitar, né, a rapidez da propagação desse impulso. Na microscopia eletrônica, nessa imagem abaixo aqui, vocês podem observar que os axônios mielinizados, eles estão aqui em pretinho, tá vendo? A mielina, ela vai ter essa maior densidade, né? A gente chama de estrutura eletron-densa, né? Mais evidente aqui na microscopia eletrônica. Tudo que vocês estão vendo aqui ao redor, que não tem essa estrutura muito eletron-densa circundando, é neurônio amielínico, ou seja, que não tem mielina circundando ele. Vou falar melhor para vocês daqui a pouco, mas só para vocês relembrarem aí, ó. Nessa porção aqui, tá vendo um pontinho, uma setinha, né? Vermelho, um pontinho vermelho. Vocês podem observar que tem uma hiperdensidade aqui. É aí que vai ser também a densidade pós-sináptica, que eu falei para vocês que estava colorido em verde na imagem anterior, aqui está bem pretinho. Aqui vocês podem observar uma terminação axonal, tá vendo? Que tem, parece um núcleo nela, mas na verdade não é um núcleo, tá? O núcleo só tem no corpo celular. Isso aqui vai ser uma mitocôndria grandona. E vários pontinhos indicando vesículas contendo neurotransmissores, que vão ser passados para o outro neurônio, né? Agora, em relação ao transporte dessas vesículas no axônio, como que acontece? Por intermédio por intermédio do microtúbulo. Microtúbulo que vai facilitar esse transporte de vesículas. Vocês estão vendo que nessa imagem de desenho, ele forma esses trilhos verdinhos, tá vendo? Acoplados a ele, a gente vai ter duas proteínas que vão indicar se essa vesícula ela vai do corpo celular para o terminal axonal ou do terminal axonal para o corpo celular. Então, quem são elas? A cinesina, ela vai estar atuando no transporte anterógrado, ou seja, do corpo celular em direção ao terminal axonal. E a dineína, proteína dineína, ela vai estar relacionada ao transporte retrógrado, ou seja, do terminal axonal em direção ao corpo celular. Na microscopia eletrônica, vocês podem observar essa imagem aí de um axônio mielinizado, tá vendo? É uma estrutura eletron-densa circundando o axônio. E dentro dele vão ter círculozinhos maiorzinhos, né? Que vão ser realmente os microtúbulos, e os pontinhos pretos vão ser os neurofilamentos, que são os filamentos intermediários, tá? Do neurônio. Sobre os tipos de neurônios, vamos ter três tipos. Primeiro, o neurônio bipolar. Ele geralmente é mais raro, né, no sistema nervoso, e ele tem uma estrutura muito interessante, porque ele forma duas raízes saindo
desse corpo celular. Tá vendo? Duas raízes. Uma que dá a porção dendrítica, né? Uma raiz principal para formar os dendritos e outra raiz principal para formar o axônio, né? E, enfim, ele vai estar relacionado principalmente à função sensorial especializada. Ou seja, ele vai estar relacionado ao olfato, né? Porque ele vai estar presente no teto da cavidade nasal. Vocês podem observar aqui essa imagem do desenho. É o teto da cavidade nasal mostrando o neurônio bipolar. Vai estar na retina também, relacionado à visão, nas papilas gustativas relacionadas ao paladar e no nervo vestibular relacionado à audição, equilíbrio e percepção do movimento. O neurônio pseudonipolar, ele tem a função principal sensorial também, e a diferença do bipolar é que a gente acha que ele só tem uma ramificação, uma raiz, que ele é unipolar somente. Porém, do corpo do neurônio, né, do pericárdio, vai sair uma raiz apenas, que vai se ramificar em duas, que vai ser a porção periférica, que vão formar os dendritos, que vão estar relacionados aos tecidos que você vai captar essas sensações de tato, por exemplo, de dor, enfim. E uma porção, uma raiz, né, que vai dar a porção central desse prolongamento, que vai ser basicamente o axônio, que vai estar entrando aí no sistema nervoso central. Para vocês entenderem a localização dele, ele está principalmente aí no gânglio da raiz dorsal da medula. Lembra aí, gente? Gânglios, né, são corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Olha aí o corpo. Isso aqui é uma imagem da microscopia óptica de corpos de neurônio, né, pseudonipolar, no gânglio. Tá vendo? Olha ele bonitão aqui, grandão. Por quê? A ramificação periférica vai estar no tecido, captando o estímulo de dor, por exemplo, e a outra ramificação central vai estar entrando por detrás, né, pela raiz posterior, pelo corno posterior da medula, vai estar entrando na medula para mandar essas informações que eles captaram de dor, entendeu? E o neurônio multipolar, ele é o mais abundante no nosso sistema e nós vamos ter muitas ramificações dele, por isso que a gente chama ele de multipolar. Ele vai possuir um único axônio e a gente vai dividir ele em 3 tipos principais. Temos aí os neurônios motores medulares. Lembrar, tá, gente? Eles estão muito relacionados ao controle motor, tá? O neurônio motor medular, é essa primeira imagem do desenho e primeira imagem da microscopia óptica, vão estar aparecendo muito estrelas. Aí eles chamam, né, essa célula de estrelada. E ele vai estar aí principalmente no corno anterior da medula, né? E vai transmitir esse comando motor, vai transmitir, nesse caso, o axônio dele vai estar ligado diretamente ao órgão efetor, tipo o órgão, o músculo, por exemplo, a glândula. Ele realmente é um neurônio motor, referência, que manda referências, né? Temos também as células de Purkinje, que vão estar localizadas no cerebelo. Elas também são chamadas de piriforme, essa segunda imagem aqui do desenho, segunda imagem da microscopia óptica. É piriforme por conta dessa aparência de pirolímpica, enfim. E eles estão relacionados, né, à coordenação motora e ao aprendizado motor. E a célula piramidal, que está no córtex cerebral, né, são as células do nosso córtex cerebral que fazem a maior integração aí de informações, o comando, enfim. Elas têm essa estrutura aqui mais piramidal mesmo, vocês estão vendo aqui no desenho, na última imagem aqui de desenho, com a estrutura diferenciada, né? E elas estão no córtex cerebral e transmite informação de controle voluntário para a medula. Essa imagem aqui é imagem de microscopia óptica por coloração em prata, tá? Impregnação de prata. Agora, depois que vocês sabem quais são os tipos de neurônio, a gente consegue entender melhor como funciona o arco reflexo. Sabe quando, por exemplo, você coloca o seu dedo em uma estrutura pontiaguda, em um espinho, por exemplo, igual está nessa imagem aqui?
e ele fura seu dedo e você sente uma dor e rapidamente você tira a mão desse estímulo doloroso? Como que isso acontece? Isso acontece através do arco reflexo. Então vamos entender essa imagem aí. Vocês estão observando aí o neurônio pseudonipolar tendo um prolongamento periférico relacionado diretamente a esse órgão que teve essa sensação de dor. Aí ele pegou essa referência, que é essa sensação da dor, e mandou para o seu outro prolongamento central, que vai estar entrando na medula, tá vendo o corno posterior da medula? Vai estar mandando essa informação de dor para a medula e vai estar transmitindo para um interneurônio. Esse interneurônio é um neurônio de integração. Ele é um neurônio multipolar também e ele vai estar associado à transmissão para o motoneurônio, que a gente viu, aquele da medula, no slide anterior. E também vai mandar essa informação da dor para o nosso cérebro, para a gente perceber que a gente está sentindo dor. É o interneurônio que faz isso. Aí, beleza, o interneurônio pegou essa sensação de dor, e que é um neurônio multipolar, tá, gente? Não esquece. E mandou essa sensação para o neurônio motor da medula que está localizado no corno anterior, que é essa célula estrelada que a gente viu no slide anterior. Ele vai pegar essa sensação e vai mandar a eferência, né, o comando da retirada desse dedo para parar esse estímulo de dor. Então, vocês estão vendo que o prolongamento do axônio desse motoneurônio, né, desse neurônio motor multipolar, ele vai estar agindo diretamente no órgão efetor, que é o músculo, vai estar mandando esse músculo contrair para tirar o dedo desse local que está perfurando, que está causando essa dor. É basicamente isso que está relacionado ao arco reflexo. Pronto, agora que a gente já viu sobre os neurônios, vamos falar das outras células que existem no nosso sistema nervoso, que são as células da glia. Eu preciso que vocês gravem essa imagem aí, que é um esquema muito bacana e muito resumidinho de todas as células, da localização delas e das funções. Vou só falar para vocês aqui rapidinho. Sistema nervoso periférico. Quem tá lá? Célula satélite. Vai estar relacionado ao suporte dos corpos celulares. Eles vão estar presentes nos gânglios. Vocês viram lá o corpo do neurônio pseudonipolar, estava no gânglio? Ele está todo circundado por células satélite. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco de novo. No sistema nervoso periférico ainda vai ter célula de Schwann, que principalmente vai estar relacionada à formação da bainha de mielina dos neurônios presentes no sistema nervoso periférico. Ou seja, né, nos nervos, enfim. Sistema nervoso central. Vai ter o oligodendrócito, que vai ter essa função principal também de formar a bainha de mielina, só que nos neurônios localizados no sistema nervoso central. Então, essa é a única diferença das células de Schwann para os oligodendrócitos, tá, gente? É muito importante vocês saberem disso. Também vamos ter os astrócitos, principalmente relacionados à formação da barreira hematoencefálica. A micróglia, que são os macrófagos residentes do tecido nervoso. Dependendo da localização do macrófago, dependendo do tecido que ele está, ele recebe nomes diferentes. No caso, no sistema nervoso central, ele chama de micróglia. Então, ele vai atuar na fagocitose, na defesa mesmo. Temos também as células ependimárias, são muito importantes, estão relacionadas ao revestimento dos ventrículos e também do canal central. Eu vou mostrar para vocês melhor daqui a pouco. Os astrócitos, então. Formação da barreira hematoencefálica. O que é essa barreira hematoencefálica, gente? Ela vai auxiliar na filtração seletiva do sangue. Ou seja, eu tomo um medicamento aqui. Nem tudo que está no meu sangue necessariamente tem que passar para o meu cérebro. Se passasse, muitas vezes, a gente ia ter muitas infecções cerebrais, a gente ia ter muitos efeitos tóxicos no cérebro por conta de medicações. Então, os astrócitos, eles auxiliam, né, nessa formação da barreira hematoencefálica, que é extremamente importante para a proteção do sistema nervoso. Quem vai estar formando essa barreira? Os astrócitos, os pés, né, esses prolongamentos que eles emitem, tá vendo? Os astrócitos, a membrana basal e as células endoteliais, que são as células que formam os vasos sanguíneos, os capilares, que vão estar bem juntinhas, né, através de zônulas de oclusão. Vocês lembram, né, gente? Zônula de oclusão, tipo, não deixa basicamente nada passar ali dentro.
entre as células. Então, para um medicamento, por exemplo, passar para o sistema nervoso, ele tem que ser muito específico, ele tem que superar essa barreira hematoencefálica, que é tão complexa. E é interessante saber, mas eu não acho que vai cair na prova de vocês, mas só por desencargo de consciência eu coloquei aqui. Os tipos de astrócitos. Tem o protoplasmático, que é esse primeiro aí da imagem. Vai ter projeção mais curta, só que muito mais ramificação. E os astrócitos fibrosos, eles vão ter projeções muito mais longas, parecem um pouco aqueles neurônios, né, do córtex cerebral, mas não é, tá? Vai ter projeção mais longa e menos ramificação. Oligodendrócito e célula de Chivan. Igual eu falei pra você, gente, a localização deles que é diferente. E o que eles vão estar atuando? Na formação da bainha de mielina. O maxônio mielinizado, que a gente diz, é um maxônio que ele está circundado por várias projeções aí da membrana dessas células. Você está vendo nessa primeira imagem de desenho aqui, que tem um axônio, ele está em roxinho, e tem um tanto de coisa circundando, parecendo um fiozinho, uma linhazinha circundando esse axônio. Isso é a bainha de mielina. Aí vocês estão vendo aqui que ao redor dele parece que tem uma célula com um núcleo rosado. Realmente, é essa célula que está projetando a sua membrana em torno do axônio. E quanto mais voltas nessa membrana dessa célula, desse oligodendrócito da célula de Chuva, faz em torno do axônio, mais periferizado fica o núcleo. Tá vendo que ele está bem no cantinho dessa célula, tá vendo? Foi bem para a periferia, igual o citoplasma. Ele ficou bem juntinho, bem fininho aí na periferia. Justamente por isso, porque quanto mais voltas essa célula dá em torno, mais as coisas vão sendo arrastadas para o lado, sendo comprimidas mesmo. Ou seja, quanto mais voltas você tem também nesse axônio, mais calibroso ele é. Entendeu? E isso permite o isolamento elétrico, que é igual eu falei para vocês. Se tem bainha de mielina, o impulso elétrico ele é de certa forma isolado, então ele não dissipa. Ele vai ser transmitido com uma integridade muito maior, uma rapidez maior. O axônio amielínico, a diferença dele, que vocês podem ver aqui na imagem de desenho, né? Que tem vários negocinhos amarelados, tá vendo? E no meio tem uma célula azul grandona circundando ele. O que acontece? Não é que o axônio amielínico ele não tem o suporte do oligodendrócito da célula de Schwann. Ele tem. Só que ele não tem essas voltas excessivas da membrana, entendeu? Isso não confere o isolamento elétrico, que é a função principal da bainha de mielina. Então, por isso que a gente chama ele de amielínico. Tá vendo? Que nesse desenho aqui tem uma única célula, sei lá, de Schwann, por exemplo, que está circundando um pouquinho, pelo menos, vários axônios juntos, de forma grupal, sabe? É isso que ela faz, sabe? Ela meio que dá essa sustentação, mas ela não forma a bainha de mielina. Na microscopia eletrônica aqui embaixo, vocês podem observar, né? De novo, o axônio mielinizado vai ter essa eletrondensidade ao redor dela e o amielínico não vai ter, tá vendo? Esse azinho bem pequenininho aqui, ó, é um axônio amielínico. Sobre as células ependimárias, elas têm uma morfologia variada, pode ser colunar ou cúbica, vai estar relacionada ao revestimento dos ventrículos cerebrais, que está aqui, ó, essa primeira imagem aqui em cima, e também revestindo o canal central da medula. Todos esses locais, né, ambos, né, vão ser circundados aí, vão ser preenchidos, quer dizer, por líquido cefalorraquidiano, né, que vocês estudam aí, que protege o cérebro contra impactos e etc. Nesse caso, a função da célula ependimária no canal central da medula espinhal, que é essa imagem aqui embaixo, é promover, facilitar, né, essa movimentação desse líquor nesse canal central da medula. Tá vendo que aqui embaixo vocês podem observar uns cíliozinhos na microscopia eletrônica? É porque essa célula é ciliada, tá? Lembrar vocês aqui. Ajuda nessa movimentação mesmo do cílio.
do cílio, do líquido. Desculpa. Nos ventrículos aqui vai estar associado ao plexo coroide, vai estar revestindo esse plexo coroide. Lembrar que o plexo coroide ele tem essa função de formar o líquor. Quem vai estar revestindo, então, vão ser as células ependimárias. Tem essa morfologia aqui mais cúbica, tá vendo? Só para lembrar vocês agora da estrutura geral do sistema nervoso central, da morfologia, tá? Que eu vou falar sobre isso, substância cinzenta e substância branca, e vocês precisam lembrar, remeter o que compõe cada porção dessa. Por que essa porção é cinza, por que essa porção é branca? Substância cinzenta, tá vendo? É mais cinza mesmo, coloração mais forte. É formada por corpos celulares de neurônios, dendritos, axônios não mielinizados, que são as porções iniciais, né, desse axônio que eu falei para vocês, e as células da glia. Substância branca, formada por axônios mielinizados, oligodendrócitos, que se for, né, no sistema nervoso central. E outras células da glia. O cerebelo ele é um pouco diferente. A coloração, né, é um pouco diferente, mas por conta da organização, né, desses compostos, desses componentes do cérebro. A substância cinzenta, ela vai estar no córtex. Não sei se vocês conseguem ver aqui nessa imagem da microscopia óptica. Esse risquinho aqui, ó, o risco, toda essa extensão desse risco é a substância cinzenta do cerebelo. O B, que é essa parte mais interna, o B, mais interna e mais clara, vai ser a substância branca, formada por axônios mielinizados. O que vocês precisam saber principalmente é sobre as camadas desse córtex cerebral. Nessa outra imagem dá para vocês perceberem melhor, tá vendo? É a substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta, então, ela vai ser dividida em 3 camadas. Mais externamente, a camada molecular vai ser formada principalmente por prolongamentos dendríticos das células de Purkinje. Vamos ter a camada de células de Purkinje, não sei se dá para vocês verem, mas são essas células grandonas, sabe? Mais rosadas aqui do que as outras porções. São grandonas, é uma camadinha só delas. É a camada de células de Purkinje. Embaixo vai ter a camada granulosa, que vai conter os menores neurônios do sistema nervoso central. E na substância branca, lembrar vocês que vai ter o prolongamento das células de Purkinje e desses menores neurônios do sistema nervoso central, eles vão se prolongar para a substância branca para, enfim, levar essa informação para fora do cerebelo. Sobre a medula, a gente vai ter a porção cinzenta da medula, que vai ser parecida essa borboletinha, sabe? Parece uma borboleta. É a substância cinzenta da medula. E a substância branca da medula está ao redor. A substância cinzenta da medula, você está vendo que a gente vai dividir ela em 2 partes. O corno posterior, que vai estar aqui, ó, próximo à saída da medula aqui atrás, e o corno anterior, né, que vai estar saindo em direção aos órgãos efetores. Substância cinzenta, corno anterior. Esse corno anterior aqui, essa porção aqui, que não chega até o final, tá vendo? Não chega até o final da medula aqui. Esse corno anterior ele vai ser formado por motoneurônios, que foi aquelas células estreladas que eu falei para vocês, multipolares. Também vão ter interneurônios multipolares também, e vão ser circundados por células da glia. As outras células, os outros pontinhos brancos, os outros pontinhos roxos que vocês estão vendo, né? Aqui nessa segunda imagem da microscopia eletrônica, são as células da glia. E essas células parecem estrelas, são realmente os motoneurônios localizados no corno anterior da medula. Substância cinzenta, corno posterior, que é essa parte mais atrás aqui, parece que está saindo da medula, tá vendo? É formado por fibras nervosas advindas dos gânglios. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? O gânglio é formado pelo neurônio pseudonipolar, que vai ter uma ramificação periférica em direção ao órgão que ele está tendo a sensação de dor, enfim, de tato,
e a ramificação central, que vai estar entrando dentro da medula para mandar essas informações sensitivas. Então, é por isso que parece que ele está saindo, que ele está bem na periferia da medula. É porque é realmente onde entra essa porção central do neurônio pseudonipolar, tá? É aqui. Agora, a substância branca, que é essa primeira imagem da microscopia eletrônica que vocês podem observar, é formada por axônios mielinizados. Tá vendo? Essa porção branca aqui é a bainha de mielina. Bainha de mielina, gente, é formada por, basicamente, lipoproteína. Então, a lipoproteína, muitas vezes, né, ela não é corada, não. Então, aí fica aí essa parte branca aqui. E no centro, tem uns pontinhos, são os axônios. E o canal central, que vocês podem observar aqui nessa imagem maior aqui, maior zona, da microscopia óptica, um canal bem aqui no meiozinho, que eu falei para vocês anteriormente, que ele está localizado na medula, e é revestido por células ependimárias ciliadas, tá? Epitélio simples, epitélio de revestimento simples, colunal cuboide com células ciliadas, tá? Sobre as meninges, pessoal, as meninges elas vão estar protegendo o sistema nervoso central e é formado por tecido conjuntivo. Sobre as camadas dessas meninges, da externa para a interna, né? De mais próximo do osso para mais próximo do sistema nervoso. Primeiro a gente vai ter a dura mater. Vocês estão vendo que tem letrinhas, letra A, retângulo, D, que vai estar relacionada diretamente a essa imagem da microscopia óptica, tá bom, gente? Aí vocês dão uma pausa e façam essa associação, tá? Com a localização das camadas e as letras, enfim. Camada. Dura mater. É formada por tecido conjuntivo denso. Na microscopia óptica, vocês observam aí, ó, tá vendo? Tá super grosso. Ele é espesso, ele é resistente. Tá aí super associado aí ao osso, né? Vocês entenderam. A aracnoide é a camada intermediária, essa camada solta que vocês estão vendo aí. Muitas vezes na microscopia óptica, gente, vocês não vão ver a pia mater, não. Ela geralmente vai estar super aderida ao sistema nervoso. Vocês vão ver mais a dura mater, que vai ser uma camada super espessa, tá, gente? Vai ser muito espessa mesmo. Às vezes ela pode estar com uma coloração um pouco esverdeada, mas é uma camada muito espessa. E a aracnoide, ela vai ser uma camadinha mais solta. Vai estar solta aí, mas ela vai estar lá. Pia mater é a camada fina, super delicada, né, de tecido conjuntivo, que vai estar diretamente aderido ao tecido nervoso. Os espaços meníngeos são os espaços entre essas membranas. Epidural está entre a dura mater e o osso. Tipo, se eu tiver um sangramento epidural, bati a cabeça, tem um sangramento epidural, é um sangramento que está entre a dura mater e o osso. É um exemplo clínico que eu estou dando para vocês, que a gente usa muito essas terminologias mais para frente, tá? Subdural, espaço subdural, está entre a dura mater e a aracnoide. É um espaço virtual, muitas vezes a gente não vê ele não, tá? Subaracnoide, ele está entre a aracnoide e a pia mater. Ele é o principal, tá? Porque ele vai conter líquor, vasos sanguíneos e traves conjuntivas. Lembrar para vocês aqui, ó, principalmente, sobre as granulações aracnoideas. Olha nessa imagem aqui de desenho e percebe uma setinha amarela escrito granulação aracnoide por uma projeção aqui da membrana aracnoide, né? Porque tem um nome, granulação aracnoide. É uma projeção da membrana, né, aracnoide para dentro do seio venoso que está presente na dura mater. Tá vendo a dura mater aqui, essa camada mais espessa, azul, grandona? E a granulação aracnoide é essa projeção da membrana aracnoide para essa dura mater aqui. Por que ela é importante? Porque nesse local que a gente vai ter a reabsorção do líquor para o sangue. O líquor, ele precisa ser drenado, gente. Essa água, entre aspas, né, que o cérebro produz, ele precisa ser drenado. Né? Se você não tiver essa drenagem para o sangue e tudo mais, você vai ter uma hidrocefalia, que é o acúmulo desse líquor.
Então, assim, isso aí é extremamente importante. Traves aracnoides, que são importantes também, que eu falei para vocês ali. Liga a aracnoide à pia mater. Tá vendo essa imagem aqui, toda coradinha, bonitinha? D, tecido conjuntivo denso. P, essa camadinha bem fininha aqui, bem no final aqui, que vai estar intimamente ligada a essa porção W aqui, que é o tecido nervoso, tá? Só para vocês saberem. E essa porção aqui, entre o D e o P, a gente vai ter esses locais que vai ter asterisco, vai ter setas e etc. Opa, gente. Perdão, tá? Errei aqui, ó. D é dura mater, tá? D é dura mater. O A é aracnoide. P, pia mater. E W é o sistema nervoso, tá? O tecido nervoso. Aí, entre a aracnoide e a pia mater, você vai ter esses asteriscos e essas setas, que vão ser os componentes aí dessas traves aracnoides. O que vai acontecer? Asteriscos são vasos sanguíneos, as setinhas são as traves propriamente ditas, entendeu? E nesse local vai ter o líquor, né? Vai ser formado nesse local, portanto, um colchão hidráulico que serve para proteção mecânica contra impacto. Então a gente precisa ter esse líquor para proteger o cérebro contra impactos. Ele é muito importante para isso, tá? Sobre os gânglios agora, gente. É um aglomerado de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Como vocês podem observar aí, são os neurônios pseudounipolares. Gânglios sensoriais, né? São cérebros espinhais. Estão associados às raízes posteriores dos nervos espinhais e nervos cranianos. Está cercado por células satélites. Olha aqui, olha, para você ver. O corpo celular do neurônio pseudounipolar tem vários núcleozinhos ao redor desse neurônio. Tá vendo? Nessa ponta da seta aqui, ó, mostra um núcleo de uma célula da glia, que a gente chama de célula satélite, que serve para suporte mesmo dessas células aí, desses neurônios pseudounipolares. Também temos gânglios, né, do sistema nervoso autônomo, que eu falei para vocês que não é tão interessante agora nessa matéria, mas só para vocês saberem, né? Está localizado no interior de alguns órgãos, tipo no trato gastrointestinal, tá? No músculo ali do trato gastrointestinal. Mas foca no gânglio sensorial, tá? Esse do gânglio posterior da medula aí. Nervo, pessoal, é formado por essas projeções dos neurônios, né? Projeções de axônios dos neurônios. A gente forma os nervos a partir disso. E também a partir das membranas que circundam esses axônios ou esses feixes nervosos, né? Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de um nervo grandão. Nesse nervo grandão, a gente vai ter fascículos nervosos, que vão ser, cada círculozinho desse é um fascículo nervoso. Dentro de cada fascículo nervoso, a gente vai ter feixes nervosos, que vão ser os axônios circundados por bainha de mielina, os axônios e as células de Schwann, por exemplo. E nesse caso, a gente precisa saber, é interessante a gente saber aqui agora, os revestimentos de cada porção dessa. É tipo os revestimentos do músculo, sabe? Que tem a fáscia, tem, enfim, os revestimentos do músculo. É a mesma coisa, só que agora no nervo. Epineuro. É essa porção aqui, ó, toda que circunda tudo aqui, ó, todos esses fascículos nervosos. É o epineuro. É formado por tecido conjuntivo denso. Parece então a dura mater, né? Uma camada espessa, mais grossa, resistente. Reveste externamente o nervo, né? Temos então o perineuro, que ele vai envolver esses fascículos das fibras nervosas. Ou seja, vocês vão ver aqui nessa imagem abaixo, nessa segunda imagem, o perineuro aqui sendo mostrado para vocês. Ele vai estar aqui circundando cada fascículozinho desse.
E o endoneuro, que vai estar circundando cada axônio com sua bainha de mielina. Ele está bem aderido mesmo a essas, né, a essas células do sistema nervoso, tá? É o endoneuro. Ele é formado por tecido conjuntivo frouxo, fibras reticulares mais finas, mais delicadas. Sobre terminações nervosas sensitivas, pessoal, eu não acho que vai cair para vocês, mas vou mostrar também por desencargo de consciência. Onde vão ter essas terminações, né, nervosas que vão captar sensações nossas de tato, pressão, dor, enfim. A gente vai ter o corpúsculo de Meissner, que é só um nome que dá para terminação nervosa, que vai estar localizada na papila dérmica. Você lembra da pele? Que vai ter a epiderme, que vai mandar projeções para a derme. Dessas projeções para a derme, formam papilas dérmicas, tá vendo essas projeções para cima, que é formada aí por derme mesmo, por tecido conjuntivo frouxo? A gente chama essa parte de papila dérmica, tá? Ela vai ter nesse local aí o corpúsculo de Meissner, que vai estar relacionado à sensação de toque, de tato, sabe? O tato que você coloca o seu dedo na superfície e sente ali um pulso batendo, né? O toque fino, sabe? O corpúsculo de Meissner está associado a isso. Corpúsculo de Pacini, ele vai estar mais abaixo, tá vendo? Que vocês conseguem ver no cantinho da imagem, nessa segunda imagem aqui, ó. No cantinho da imagem, lá em cima, tem a epiderme, derme, tecido conjuntivo frouxo primeiro, né? Depois tecido conjuntivo denso. Vai ter essa parte circular aqui, esse negócio circular bem interessante. Esse é o corpúsculo de Pacini. Ele vai estar na derme profunda, então no tecido conjuntivo mais denso, e vai estar relacionado à vibração e pressão profunda. Sabe, uma pressão mais profunda, o corpúsculo de Pacini ele é ativado. Também vai estar associado aos botões gustativos, essas terminações nervosas. Função, então, percepção do paladar, né, gente? Papilas gustativas, né? Vai ter células neuroepiteliais que vão ser células receptoras sensitivas. Que é essa célula bonitinha, que interessante que vocês estão vendo aqui. Parece. Enfim, ela é diferente. Isso aqui é basicão e é muito importante. Vocês precisam saber. Muito provavelmente ele vai perguntar isso aqui para vocês, tá? Tipos de sinapses. Temos várias categorias, né? A categoria de conexão, de porção do neurônio que vai conectar com a outra porção do neurônio. Porção axossomática. Repara que essa primeira imagem de desenho, tá, gente? Porção axossomática. É uma terminação axonal que vai conectar com o corpo de neurônio, igual eu falei para vocês anteriormente. Não é no dendrito, não é no axônio. É no corpo do neurônio mesmo, diretamente. Um botão sináptico conecta diretamente no corpo do neurônio, no pericárdio. A porção axoaxônica é uma terminação axonal conectando diretamente a uma terminação axonal. A axodendrítica é uma terminação axonal que conecta diretamente ao dendrito, à espícula dendrítica, que geralmente é o que a gente mais espera que aconteça, né? Mas isso tudo aí acontece simultaneamente, tá, gente? Acontece muito. Temos a outra classificação agora, de órgão efetor. Neuronal, o alvo da sinapse, né? Um outro neurônio, ou seja, um neurônio vai estar conectando com outro neurônio. Junção neuromuscular, em que o alvo da sinapse do neurônio é um músculo. Vocês estão vendo aqui nessa segunda imagem da microscopia eletrônica, umas projeçõezinhas aqui, que são, né, as projeções da membrana do músculo, e em cima vai ter aí o terminal axonal, né, cheio de mitocôndrias, de vesículas contendo neurotransmissores, principalmente acetilcolina, tá? Mandando diretamente para esse músculo aqui. E neuroglandular. O alvo da sinapse é uma glândula, tá? Lembrar aí também, gente, tá? Da densidade pós-sináptica, viu? Da concentração dos receptores de neurotransmissores, tá? Temos agora a sinapse química, que a conexão, a transmissão de informação ocorre por neurotransmissor, tá?
o neurônio ele vai transmitir para o outro neurônio, por exemplo, um neurotransmissor. É a mais comum, é a que mais acontece. E a sinapse elétrica, ela envolve canais iônicos e elas são muito mais rápidas, porque canal iônico, né, gente? Íon pequenininho, enfim, não demanda tanto, então por isso que ela é super rápida. E ela acontece geralmente no reflexo. Quando a gente tem uma sensação de reflexo, ocorre uma sinapse elétrica. Ocorre em menos vezes. Temos também a sinapse excitatória, que ela realmente vai excitar um órgão-alvo, induz o tecido-alvo a propagar o estímulo, ou seja, vai deflagrar um potencial de ação. E uma sinapse inibitória, em que você vai induzir esse tecido-alvo a parar essa ação, a parar esse estímulo, a parar a contração, por exemplo, a parar a, a deflagração do potencial de ação, enfim. É isso, pessoal. Desculpa a demora, realmente. 50 minutos de revisão, mas eu acho que o tecido nervoso ele requer isso mesmo, ele é bem complexo e extenso. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que eu passei para vocês e que vocês façam também o forms que a gente mandou. É muito importante, tá? Não deixem de mandar mensagem nos plantões de dúvidas, tá? Vocês têm direito a isso, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, estou à disposição para respondê-los, tá bom? Nós vamos fazer outro GD com vocês, mais próximo da prova, né? Acho que dia 6, né? Dia 5. Dia 6 é a prova de vocês, dia 5 a gente faz o GD. Eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo, mas eu vou confirmar. Qualquer coisa, gente, estou disponível para tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigada e tudo de bom para vocês, bons estudos.